E se de alguma forma fosse possível testemunhar o Big Bang, não como um conceito teórico em um quadro de sala de aula ou uma simulação em computador, mas realmente estar lá, diante do nascimento do universo, com seus próprios olhos? Que tipo de espetáculo visual e sensorial você experimentaria? Para encontrar essa resposta, precisamos realizar uma viagem épica, voltar no tempo ao instante inicial de tudo. E o que veremos nesse caminho desafiará qualquer noção que você tem sobre realidade, tempo e espaço. Hoje, quando olhamos para o cosmos com nossos telescópios e instrumentos, vemos um universo silencioso, frio e quase imóvel à primeira vista. A temperatura média do espaço é de 270 graus Celsius. Parece um lugar inóspito e vazio, mas essa é apenas a superfície da história. Embora o universo pareça escuro e tranquilo, ele ainda brilha. Ele brilha com uma luz que não podemos ver a olho nu, uma radiação fraca, suave, que permeia todo o espaço, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É como um eco fossilizado do momento em que tudo começou, viajando pelo espaço há quase 14 bilhões de anos. Imagine agora que estamos embarcando em uma jornada no tempo. Viajamos para trás, bilhões de anos, deixando para trás estrelas, galáxias e planetas. Aproximadamente 10 bilhões de anos atrás, o universo já era familiar em certa medida. Galáxias haviam se formado, e com elas, estrelas cintilantes dançavam em espirais e aglomerados. Mas havia uma força invisível começando a agir, a energia escura. Ela esticava o espaço como um elástico, acelerando a expansão do universo. Ainda assim, para um observador hipotético, o cenário não era tão diferente do que vemos hoje. O que mudava sutilmente era a densidade, a temperatura e a distância entre as galáxias. Agora mergulhamos ainda mais fundo na linha do tempo. Chegamos a um período cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. E aqui, as coisas ficam realmente impressionantes. O universo estava em plena atividade. Era como estar em uma cidade em construção, onde tudo acontece ao mesmo tempo. As primeiras estrelas estavam nascendo, gigantes, quentes e efêmeras, lançando sua luz sobre um universo que até então estava mergulhado na escuridão. Nuvens de hidrogênio colapsavam sob sua própria gravidade, formando estrelas que explodiam e semeavam elementos. Galáxias colidiam, fundindo-se em estruturas maiores. O céu não era silencioso nem escuro. Era um espetáculo caótico de transformação, com cores e luzes que jamais poderíamos testemunhar hoje. Se voltarmos ainda mais, chegamos a um momento crucial. 380 mil anos após o Big Bang. É aqui que algo mágico acontece. Até esse ponto, o universo era uma sopa densa e opaca de partículas carregadas, elétrons e prótons colidindo incessantemente. A luz não conseguia viajar livremente, era absorvida e reemitida a todo instante, como tentar enxergar através de um nevoeiro denso e incandescente. Mas então, com o resfriamento do cosmos, essas partículas finalmente se unem para formar os primeiros átomos neutros. E nesse exato momento, a luz escapa. Pela primeira vez, os fótons viajam livremente. O universo se torna transparente. E o que veríamos? Um brilho uniforme, quente, alaranjado, preenchendo todo o céu. Essa é a origem da radiação cósmica de fundo que ainda hoje podemos captar com nossos instrumentos. Mas a nossa jornada não para aí. Continuamos para trás, em direção aos primeiros minutos após o Big Bang. Agora, estamos em uma época onde o calor era tão extremo que nada além de núcleos simples podia existir. Nenhum átomo completo, nenhum elétron preso a um núcleo. Era um caldeirão de energia pura. Nesse momento, a chamada nucleossíntese primordial entra em cena. Núcleos de hidrogênio, hélio e traços de lítio são formados. É o primeiro esboço da química do universo. Não existia luz visível como conhecemos. A radiação era tão energética
que nossos olhos jamais conseguiriam suportá-la. Se de alguma forma pudéssemos ver, estaríamos imersos em um brilho brutal, semelhante a uma fornalha estelar sem fim. Seguindo mais adiante no tempo, agora estamos apenas segundos após o Big Bang. O universo é um campo de batalha entre partículas e antipartículas. Cada encontro entre elas gera uma explosão de energia. A temperatura é de bilhões de graus. O espaço é denso, ferozmente energético. Não há átomos, não há estrelas, apenas quarks, leptons e fótons em um frenesi caótico. Mas é aqui que os primeiros blocos fundamentais da matéria surgem. Quando a temperatura cai o suficiente, os quarks se unem para formar prótons e nêutrons. O universo, ainda incrivelmente hostil, começa a dar forma à matéria estável. Agora, voltamos mais um pouco, para milésimos de segundo após o Big Bang. É quando o universo passa pela chamada inflação cósmica, uma expansão tão absurda que o próprio tecido do espaço se estica mais rápido do que a luz pode se propagar. Não é que algo esteja se movendo mais rápido que a luz. É o espaço que se expande, carregando tudo com ele. É neste instante que as sementes das galáxias, estrelas e planetas são plantadas, flutuações minúsculas de densidade que mais tarde se tornariam os alicerces do cosmos. O universo ainda não é visível como o conhecemos, mas seu destino já está traçado. E então, chegamos à fronteira final da compreensão científica, o chamado tempo de Planck, cerca de 10,043 segundos após o Big Bang. Aqui, todas as leis conhecidas da física simplesmente colapsam. O espaço, o tempo, a matéria e a energia existem em um estado que não conseguimos descrever. Não sabemos o que havia antes disso, se é que essa palavra antes sequer faz sentido nesse contexto. Tudo o que sabemos termina nesse ponto. É o véu cósmico além do qual apenas a especulação ousa espiar. O mais fascinante de tudo isso é que o Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim o surgimento do próprio espaço e do tempo. E isso muda tudo, porque isso significa que o universo não surgiu em algum ponto específico. Ele surgiu em todos os lugares ao mesmo tempo. O universo nasceu de si mesmo e desde então está se expandindo, não dentro de algo maior, mas expandindo o próprio tecido do espaço. E mais surpreendente ainda, essa expansão não parou. Estamos vivendo o Big Bang todos os dias. A cada segundo, as galáxias continuam se afastando, o espaço continua crescendo e o tempo continua fluindo. Novas estrelas continuam a nascer. Elementos continuam sendo forjados. A história cósmica continua sendo escrita. Você, eu, todos nós fazemos parte dessa incrível narrativa que começou há quase 14 bilhões de anos. Somos feitos dos átomos forjados em estrelas, das partículas geradas nos primeiros segundos da criação. Somos literalmente filhos do Big Bang. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, você não está apenas vendo estrelas, está olhando para o passado, para os rastros de uma história épica, uma jornada que ainda está em andamento. E o mais emocionante? Estamos aqui, vivos, conscientes e capazes de contemplar essa jornada, como se o próprio universo tivesse criado olhos para se ver. Essa é a beleza do Big Bang. Não apenas um evento do passado, mas o início eterno de tudo o que é, foi e ainda será.